ministrar a sua vida. Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 12. Depois mantenha a sua Bíblia nesse texto. Diz assim a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso, ou homem valente, ou homem poderoso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou, e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha tribo, ou a casa de meu pai, ela é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor, na casa de meu pai. O Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: se agora tem achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Amém? Quantos aqui essa noite têm um sonho? Você tem um sonho? Você sonha? Você é movido? Porque diz que a pessoa que sonha, ela é movida pelos seus sonhos, ela é movida pelos seus ideais, pelos seus projetos. Quando eu falo de sonhos, eu falo de projetos, eu falo de ideais. E todos nós temos sonhos em nossa vida. Infelizmente, com o passar do tempo, acaba que muitos dos nossos sonhos, eles se perdem. Muitos dos nossos sonhos, eles são desfeitos. Nós as esquecemos. E tem alguns sonhos que até eles se transformam em pesadelo. Tem muitas pessoas que outrora eram pessoas sonhadoras, pessoas que tinham projetos em sua vida, pessoas cheias de expectativas, pessoas que almejavam um futuro e um amanhã diferente. No entanto, hoje, são pessoas que elas não conseguem mais sonhar. Por que será que essas pessoas, elas perderam os seus sonhos? Elas perderam a capacidade de olhar para frente e almejar algo melhor. E acabam se contentando com a sua realidade, se contentando com as circunstâncias em sua volta e muitas das vezes até sem nenhuma perspectiva do amanhã. Se você olhar capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 do livro de Juízes, é a história de um homem. É a história de um homem que ele viveu em um dos momentos mais críticos, em um dos momentos mais terríveis da história de Israel. Quando você lê o livro de Juízes, você vai perceber que há um ciclo que ele vai se repetir nesse livro até o capítulo 16. Você vai ver que o povo peca, o povo se afasta de Deus, peca, e aí vem o quê? Vem o sofrimento. Você pode olhar que o mesmo está acontecendo nesse capítulo. Versículo 1 diz que os filhos
de Israel fizeram o quê? Fizeram mal aos olhos do Senhor. Pecaram, erraram, deixaram a palavra de Deus, se esqueceram de Deus. E o que acontece? Diz a palavra que o Senhor entregou na mão dos inimigos. Não foi o diabo que entregou, foi o próprio Deus. Quando o povo peca, o segundo ciclo que você vai encontrar no livro de Juízes é o quê? É o sofrimento. O inimigo vem e você olha para o texto e o que acontece? Eles vão saquear tudo que é Israel. Diz a palavra que eles semeavam, eles plantavam, mas eles não conseguiam usufruir do seu trabalho. Eles não conseguiam usufruir daquela colheita, porque os midianitas, diz a palavra, os amalequitas e os filhos do Oriente, eles vinham contra Israel e eles destruíam todo produto da terra. A situação era tão dramática que no versículo 6 vai dizer que o povo de Deus ficou empobrecido por causa dos midianitas. Pecado, sofrimento. Aí vem o segundo ciclo que você percebe. O povo clama a Deus. Você olha para o versículo de número 7. E sucedeu que quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, pecado, sofrimento e volta para Deus. Eles clamam a Deus, eles se voltam para Deus. Aí o que Deus faz? Deus envia o livramento. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Diz a palavra que Deus vai enviar um profeta. Israel clama ao Senhor. E Deus não manda um juiz imediatamente. Deus não manda um salvador, um libertador imediatamente. Deus manda um profeta para dizer porque eles estavam vivendo aquela realidade. Para mostrar a causa do sofrimento deles, a causa da miséria deles, a causa do problema deles. Irmãos, e muitas vezes na nossa vida também é assim. Você pode olhar por quê que muitas pessoas hoje estão atravessando momentos difíceis em sua vida. Por que muitas pessoas estão arruinadas? Por que muitas famílias estão destruídas? Por que muitas pessoas estão trilhando um caminho de vergonha, de derrota e de fracasso? Porque essas pessoas abandonaram a Deus, se esqueceram de Deus. E todo pecado tem as suas consequências. E é o que está acontecendo em nosso texto. Israel está vivendo as consequências dos seus pecados. No entanto, eles clamam a Deus. E Deus olha com misericórdia. Porque mesmo eu e você sendo pecadores, mesmo nós errando, Deus ainda tem misericórdia. Quando você clama, quando você se volta para Ele, quando você busca a face dEle, Ele vai se voltar para você e algo vai acontecer na sua vida. E diz a Bíblia que o anjo do Senhor, ele foi até um homem, que diz a palavra que o seu nome é Gideão. O texto bíblico vai dizer que ele estava em um lagar. Ele estava debulhando trigo no lagar. Ele estava fazendo algo no lugar errado. O trigo não era no lagar, mas ele estava escondido por causa dos inimigos. Porque os inimigos poderiam chegar e arrancar tudo que ele estava produzindo com o seu trabalho e levar embora. E lá está esse homem, cheio de medo, com medo de perder o fruto do seu trabalho, com medo que os inimigos tirem a sua vida.
e até mesmo da sua família, ele está escondido. Mas ninguém se esconde de Deus. E o anjo do Senhor foi até esse homem, que era um homem que havia perdido a capacidade de almejar um futuro diferente. Era um homem que, por causa das circunstâncias, ele já não conseguia sonhar mais. Não sonhava mais por causa dos seus temores. Por quê? Ele está com medo. Ele tem medo do inimigo. Uma pessoa que é dominada pelo medo, uma pessoa que é vencida pelo medo, ela não tem perspectiva, ela não tem ousadia, ela não tem sonhos, ela não tem ideais, porque o medo mata os seus sonhos, o medo mata a capacidade de você querer ir além. É o que está acontecendo com Gideão. Ele não sonha porque os temores invadiram seu coração. Ele não sonha porque ele tem uma percepção inadequada de si mesmo. Quem sou eu? Quem sou eu? A minha tribo é a menor. A minha casa é a mais pobre da minha tribo. E na minha casa eu sou o menor de todos. Ele está dizendo, olha, eu sou um incapaz. Eu sou um nada. Eu sou um ninguém. Na vida, irmãos, uma pessoa que se vê como nada na vida, que se vê como ninguém, que não sabe quem é em Deus, é uma pessoa que não consegue sonhar. Porque quando vem o sonho, a oportunidade dela sonhar, ela diz, eu não posso. Eu não posso sonhar com a faculdade. Eu não posso sonhar com a minha casa. Eu não posso sonhar com isso, porque olha quem eu sou. É isso que estava acontecendo com Gideão. Ele não conseguia sonhar. Ele não conseguia sonhar também por causa do seu passado e de um presente terrível. Sofrimento, fome, inimigos que estavam, vamos dizer, perseguindo, cercando de todos os lados, problemas de todos os lados, crise de todos os lados. Gideão havia perdido a capacidade de sonhar. Talvez essa noite aqui, nós tenhamos alguém que também perdeu a capacidade de sonhar. Você olha para a sua vida e você já teve sonhos. Você já teve metas na sua vida. Você já teve ideais na sua vida. Mas os seus sonhos, devido ao passado tão sofrido, devido aos seus medos, devido a essa percepção inadequada de quem você é, você diz, não é possível. Eu não posso sonhar novamente. Mas a palavra de Deus para o seu coração essa noite é esta: volte a sonhar. Volte a sonhar. Mas talvez você diga, é impossível, pastor. Eu não posso mais. É impossível. É difícil. Olha a minha situação. Olhe a minha realidade. É o que Gideão estava dizendo. Mas se Deus diz que é possível ser diferente, porque quando Gideão estava achando que era impossível ter um futuro diferente, que era impossível sonhar, que era impossível romper
romper com aquele ciclo, com aquela realidade que era impossível sair do saque dos midianitas, amalequitas e povos do Oriente. Deus chega na história dele e diz: é possível ser diferente. E por quê que você pode voltar a sonhar essa noite? Por algumas razões. A primeira delas, por causa da sua identidade dada por Deus. Por causa da sua identidade dada por Deus. O que é identidade? Irmãos, é o que você é. Então, quando eu falo identidade dada por Deus, eu estou dizendo que você é aquilo que Deus diz que você é. Olhe para o texto bíblico. O anjo do Senhor chega até Gideão. O próprio nome Gideão quer dizer destruidor. Aquela pessoa que estava destinada a ser um líder, a ser um homem valente, a ser um homem poderoso. Mas qual é a perspectiva que Gideão tem sobre ele? Como que esse homem, ele se vê? Qual é o olhar dele? Como ele se percebe? Ele se percebe um nada. Ele se percebe um ninguém. Ele se percebe um zero à esquerda. Ele se percebe um homem de sonhos e projetos desfeitos. É assim que ele se vê. Como um coitado. Como o menor. Como o mais pobre da sua casa, da sua família. Ele tem uma visão turva de si mesmo. E essa visão, essa percepção que ele tem, ela rouba o seu futuro. Não sabe o que o diabo tem feito na vida de muitas pessoas? Tem roubado a identidade dessas pessoas. O diabo tem sussurrado no seu ouvido e tem dito: não vai dar certo, você é um nada, você é um ninguém, você não serve para nada, porque você ouviu do seu pai, da sua mãe, do seu professor, do seu tio, e você acreditou na mentira do diabo, que nada vai dar certo na sua vida, e você é conduzido por essa verdade enganadora das trevas. Era assim que Gideão, ele se via, ele se olhava com as lentes do fracasso, com as lentes da dor, da derrota, da falta de esperança, de perspectiva. Quantas pessoas que estão olhando para a sua história a partir dessa perspectiva? O diabo foi lá e roubou a sua identidade. Muitas pessoas olhando a partir da perspectiva do abandono, da bebida, do fracasso, da incapacidade, dos seus erros, dos seus medos, das suas estupidez. Olhando a partir disso. E é isso que impede você de sonhar. Gideão se vê assim. Mas será que essa é a identidade de Deus para Gideão? Será que Gideão, esse homem medroso, esse homem covarde, esse homem fracassado, não é assim que Deus vê Gideão? Quando o anjo do Senhor encontra Gideão, diz a palavra: o Senhor é contigo, homem valente, homem valoroso, guerreiro, homem poderoso. Então quero essa noite que você se veja da perspectiva de Deus. Se o diabo disse que você não é, Deus diz que você é filho dele, perdoado, lavado, redimido e comprado pelo sangue do Cordeiro. Não é o que as pessoas dizem,
Não é o que seu pai, a sua mãe, o seu professor, o seu pastor, o seu amigo, não importa quem seja, o que disse sobre você, mas é o que Deus diz sobre você, é o que Deus fala sobre você. A sua identidade está em Deus. É Deus quem define quem somos. É Deus quem afirma quem somos. É Deus. O diabo quer roubar. O diabo quer dizer que você não é perdoado. O diabo quer dizer que você não é filho de Deus. O diabo quer dizer que você é um fracasso, que não vai dar certo. É isso que ele quer dizer. Mas o que Deus diz é o que importa. E Deus disse que já deu certo. Deus disse que você já deu certo, porque sobre a sua vida está a bênção dele. É por isso que essa noite eu quero desafiar você a volte a sonhar. Volte a sonhar novamente. Porque foi Deus quem escolheu você. Então, por causa de quem você é em Deus, você pode voltar a sonhar. Segundo, você pode voltar a sonhar por causa da presença de Deus contigo. Por causa da presença de Deus. Você vai ver 2 vezes no texto que nós lemos, o Senhor dizendo: eu sou contigo. Gideão diz: eu não sou nada. Deus diz: eu sou contigo. Gideão diz: eu não posso. Deus diz: eu sou contigo. Eu estarei com você. Mas aqui é onde está o segredo. O segredo para você vencer. O segredo para você olhar para frente. O segredo para você viver os sonhos de Deus. Para você voltar a sonhar. Você que parou de sonhar, é você olhar para o seu lado, tirar os olhos dos seus problemas, do que falaram, do que disseram, do que o inimigo está dizendo, e você focar em Deus. Você olhar para Deus. Um dos grandes personagens da história da igreja, um missionário, acho que foi na China, se não me foge a memória, Hudson Taylor, ele fez a seguinte afirmativa: todos os grandes homens de Deus foram homens fracos, que fizeram grandes coisas para Deus, porque eles contavam com a sua presença com eles. Aqui onde está o segredo. Quer fazer grandes coisas para Deus? Quer viver grandes coisas para Deus? Tem essa percepção: Deus está comigo. Irmãos, o melhor antídoto para o desânimo, para os nossos medos, para os nossos complexos, para a nossa mentalidade negativa e pessimista, é você olhar e saber que Deus está com você. Eu creio que é por isso que, por diversas vezes na Bíblia, nós vamos encontrar essa expressão, que o Senhor é conosco. Eis que eu estarei convosco todos os dias. Sempre nós ouvimos. Sempre ouvimos isso. Para cada dia da semana, cada momento, Deus está dizendo: eu estou contigo. Não importa se é no fogo, se é no rio, se é nas águas, se é na tribulação. Não importa onde você esteja, Deus está contigo. É a promessa dele, é a palavra dele. E quando eu tenho essa visão, essa percepção, eu posso voltar a sonhar novamente com aquilo que Deus projetou para a minha vida. Agora, se você olhar para o poder do inimigo, se você olhar para o que os amalequitas, midianitas estão fazendo, e você perder a percepção de Deus na sua vida, e você perder a percepção do que Deus está fazendo,
Porque você olha para os problemas. Veja o que Gideão diz. Ah, Senhor, Deus disse. Eu estava olhando agora à tarde, pensando nesse texto. E o texto diz assim: e o Senhor disse. Aí logo em seguida, e ele, Gideão, disse. Você olha para o texto vai dizer, Deus está dizendo, Gideão, eu sou contigo. É a fala de Deus. E Deus disse. Mas logo em seguida, após Deus falar, o que Gideão diz parece que é contraditório ao que Deus está dizendo. Porque está dizendo, o Senhor é contigo. Por que eu estou passando por isso? Se o Senhor é conosco, onde estão os teus feitos extraordinários, contados pelos nossos pais? Onde estão as tuas maravilhas? Onde está a tua bênção? Irmãos, não é assim que nós nos sentimos muitas vezes. No meio da crise, do problema, você tem a promessa de Deus, você sabe que está na Bíblia, você sabe que está na palavra de Deus, mas você olha para a sua realidade nua e crua, e você fica pensando, aonde é que está Deus nisso? Porque às vezes nós pensamos que se Deus está presente, eu não vou ter problemas. Ah, se Deus está comigo, eu não vou ter mais lutas. Se Deus está comigo, é só vitória. Gideão estava pensando, Senhor, se o Senhor está conosco, por que Deus? Por que aconteceu isso comigo? Por que está acontecendo isso conosco? Talvez essa noite você esteja aqui e haja muitos porquês na sua mente. Deus, se o Senhor está comigo, por que eu passei por isso? Por que eu fiquei doente? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha vida é tão difícil? Por que isso? Por que aquilo outro? Mas você já viu que Deus não respondeu para Gideão? Ele não disse, Gideão, sabe uma coisa? É por causa disso, e disso, e disso. Gideão está cheio de questionamentos. Mas Deus já havia dado a chave para ele. Deus já havia dito, eu sou contigo. O que você precisa essa noite não é da solução desse problema, que você pensa que se ele for resolvido, tudo está bom. Não. Porque às vezes a pessoa está doente, ela pensa, se eu for curado, vai melhorar tudo. Está desempregado, se Deus me deu um emprego, vai melhorar tudo. Se eu resolver esse conflito na minha casa, vai melhorar tudo. Isso é as folhas. O que você precisa é de Deus, é da presença de Deus. É Deus vindo ao seu encontro, é Deus entrando na sua história, é Deus entrando na sua casa, é Deus entrando na sua família, é Deus mudando, é Deus transformando. O que nós precisamos para voltar a sonhar é da presença de Deus, porque Deus tem sonhos, Deus tem coisas grandes para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Deus tem um futuro extraordinário para você. Será que tem alguém essa noite que crê que Deus tem coisas grandes para a sua vida? Então volte a sonhar. Volte. É possível. Seja quem você é em Deus. Você pode voltar a sonhar por causa da sua identidade, de quem você é em Deus. Varão valoroso. Você pode voltar a sonhar porque o Senhor diz, eu sou contigo. Eu estou contigo. Você pode voltar a sonhar por causa da promessa de Deus. Deus olhou para Gideão, versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai, saia do seu mundo,
saia desse lagar, saia desse ciclo de derrota, saia desse ciclo marcado e caracterizado pelo medo, saia dele. Era a palavra. Mas você já viu que Deus dá uma promessa, que Ele vai livrar, que Ele vai abençoar, que coisas vão acontecer na vida de Gideão e na nação de Israel, que Ele vai derrotar os midianitas, porque se você olhar o versículo 16, Ele vai dizer: olha, você sabe que eu estou contigo, e você vai derrotar os midianitas como se fossem um só homem. Era um exército poderosíssimo. Por que Deus não derrotou de uma vez? Deus poderia ir lá e acabar com os midianitas. Mas Deus não fez isso. Ninguém pode sonhar no seu lugar. Sua esposa não pode sonhar por você. Seus filhos não podem sonhar por você. Você não pode sonhar o sonho dos seus filhos. Você tem que sonhar os seus sonhos. Deus não disse: olha, vai na força do teu irmão, vai na força do teu pai, vai na capacidade da tua tribo. Não, Ele diz: vai na tua força. É você que tem que sair. Vai, se levante sobre a sua vida uma palavra, e é uma palavra de vitória, é uma palavra de bênção, é uma palavra de milagre. A história poderia ser diferente. Eles poderiam viver um novo tempo. Eles poderiam viver um novo momento. Porque quando Deus fala, irmãos, as coisas se tornam diferentes. Quando Deus dá a palavra, as coisas acontecem. Há pessoas aqui essa noite que elas precisam se levantar. Você precisa ouvir Deus falando e dizendo: vai, se move, sai desse ciclo que prendeu você, que tem impedido você de sonhar, que tem impedido você de crescer, que tem impedido você de avançar mais. Saia dele. Rompa com ele. Mas sabe por que nós não rompemos? Por causa dos nossos medos. Tem um inimigo lá fora. E se eu for e der errado de novo? E se eu perder a batalha, Senhor? Eu não sou um guerreiro. Eu não sou preparado, eu não sou capacitado. Mas se Deus está com você, se Deus está com você, você sempre será a maioria. Sempre será a maioria. Há uma promessa, há uma palavra de Deus. E nós precisamos agir com fé, com base nessa promessa e viver. Olhar para a palavra, para a promessa de Deus. Olhar e você vê que tem uma promessa, tem uma bênção sobre você. Que você pode voltar a sonhar. Que os sonhos que foram sepultados, os sonhos que desapareceram, os sonhos que morreram, podem tornar a receber vida novamente por causa da palavra de Deus. Por causa da promessa de Deus. Então chegou o tempo o tempo de você crer que é possível seus sonhos serem realizados, seus projetos saírem do papel. Chegou o tempo. Volte a sonhar. Está difícil, mas volte a sonhar. Disseram que você não pode, mas volte a sonhar. Contrariando tudo, volte a sonhar.
Olhe para a palavra, olhe para a promessa de Deus. Então, por causa de quem você é, da sua identidade, você pode sonhar. Por causa da presença de Deus na sua vida, você pode sonhar. Por causa da promessa de Deus. Deus prometeu. Deus havia prometido para Israel muitas coisas. Mas Gideão havia se esquecido. Havia se esquecido. Uma amnésia espiritual havia tomado conta dele. E aí quando você perde essa percepção da promessa, você morre. Você morre. Mas você pode voltar a sonhar. Em quarto lugar, por causa da bondade, por causa da graça, por causa da misericórdia de Deus. O versículo 17. Depois que Gideão faz esses tanto de desculpas, de questionamentos, e Deus sempre vai dizer: eu estou com você, eu estou com você, eu estou com você. Deus não vai responder. Ele vai dizer: olha, a minha tribo é a menor, eu sou o menor da casa de meu pai, olha, eu sou o mais pobre, eu sou isso. E toda vez que Deus diz: eu estou com você, eu estou com você, eu estou com você, você vai vencer, você vai derrotar. Aí o versículo 17 diz: Gideão respondeu. Mesmo que seja uma resposta um pouco meio que duvidosa, meio que marcada com um tom de dúvida, de incredulidade da parte de Gideão. Mas tem uma palavra muito interessante nesse texto. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos. É como se ele estivesse dizendo: Deus, é por causa da tua misericórdia. É por causa da tua graça. É por causa da tua misericórdia e bondade sobre mim. Sabe por quê? Porque às vezes nós pensamos, quando você sonha e você chega lá, você olha para você e você diz: foi o meu braço, foi a minha capacidade, foi fruto do meu suor, fruto do meu estudo, foi fruto da minha força. Se eu estou aqui hoje, se eu estou aqui hoje é porque eu fiz muito. Eu não estou dizendo que você não deve fazer. Você tem sim que dar o máximo, fazer o melhor, se dedicar, estudar, perseguir, sonhar, pelejar, batalhar, ir para a guerra. Mas no final, não pense que foi você. Não pense que foi você no final. Um dos problemas de Israel foi isso. Deus chamou Israel, escolheu Israel, quando não era ninguém, quando não era nem povo. Deus chamou um homem chamado Abraão. E de uma casa, de um homem, com uma esposa estéril, que não poderia ter filhos. Diz a palavra que Deus transformou essa casa em uma grande nação. Aí depois Israel olhou para o seu poder, para a sua grandeza, e se julgou melhor do que os outros. Se esqueceu que um dia eles eram como os outros. Esse é o nosso problema. Que às vezes Deus te abençoa, Deus abençoa você, Deus cuida da sua vida, você sonha, o sonho se realiza e depois você pensa que você não é como o outro, que você é melhor do que o outro, que foi pela sua força,
sua capacidade, sua habilidade, mas os seus sonhos podem se realizar por causa de uma coisa: a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. É o que foi declarado, é por Ele, para Ele são todas as coisas, glória pois a Ele eternamente. É dele, e é por Ele, e é para Ele. É Ele que coloca o querer, que imprime em nós o querer, mas é Ele também que faz o realizar. Então, os seus feitos, os seus sonhos realizados, lembre-se disso, é fruto da graça de Deus na sua vida. Então, essa noite a palavra para o seu coração é: volte a sonhar. Por quê? Por quem você é em Deus, filho de Deus. Por causa da presença de Deus na sua vida. Por causa da promessa. E por causa da graça dele em sua vida. Por causa disso, volte a sonhar essa noite. Eu queria que você se colocasse em pé nessa hora. Com seus olhos fechados. Queria que você começasse a orar essa hora. A palavra de Deus para a sua vida é essa: volte a sonhar. Volte a sonhar novamente. Pode ser diferente. Não importa o que aconteceu com você. Não importa a sua realidade. Não importa a sua situação. Não importa. Mas o Senhor diz: volte. Volte a sonhar essa noite. Deus ainda pode realizar os seus sonhos. Arabacalabaxandará. Espírito Santo de Deus. Gideão pensava que não podia mais. Deus foi ao encontro dele, disse: volte, vai. O Senhor está dizendo para alguns essa noite: volte a sonhar. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Fale com Deus sobre os seus sonhos. Você diz que está sozinho, mas Deus diz: estou contigo. Você diz: fale com Ele. Não tem jeito, esteja orando. não, mas Deus te diz que tudo é possível. Você diz: eu não posso. Você diz: eu não aguento. Diz: meus sonhos estão perdidos. O que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo: eu ainda realizo os sonhos. Por isso essa noite declare: volte a sonhar. Declare isso para Ele com todas as suas forças, as suas energias. Volte a sonhar novamente. Deus ainda realiza sonhos. Volte. Você diz: eu não posso. Você diz: eu não aguento. Diz: meus sonhos estão perdidos. O que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo: eu ainda realizo os sonhos.
te adoramos, Jesus. Volte ao Senhor que pode. Ele pode realizar os seus sonhos esta noite. Ele pode, sua vida pode ser diferente. Sua casa, seu lar, sua família. Volte a sonhar novamente. Só aqueles que querem sonhar. Só as vozes. Quantos querem sonhar? Só as vozes. Tem alguém que quer sonhar aqui essa noite? Tem alguém que quer voltar a sonhar aqui? Eu queria ouvir somente aqueles. Volte. Parece que tem poucas pessoas que querem sonhar. Será que tem? Parece que tem poucos que não querem mais sonhar. Você quer sonhar? Declare e volte. Suas vozes. Só volte a sonhar. Aqueles que querem, que vão voltar, declare essa noite: volte. Com mais fé na sua alma, com mais convicção dentro de você. Volte a sonhar. Deus, em nome de Jesus, realiza sonhos esta noite. Realiza sonhos esta noite, Senhor. Realiza sonhos esta noite. Realiza sonhos esta noite. Pai eterno, que a tua igreja, que o teu povo, que essa pessoa que entrou neste lugar com os seus sonhos despedaçados, destruídos, Deus, acabados, que ela volte a sonhar novamente. Volte essa noite em nome de Jesus, porque Ele ainda realiza sonhos. Você pode voltar a sonhar.